A ideia de governo não nasceu em bibliotecas, nem em debates filosóficos, nem como resultado de planejamento racional. Ela surgiu quando a humanidade percebeu que viver em grupo também significava enfrentar conflitos maiores do que qualquer indivíduo podia controlar. Foi no instante em que o caos se tornou insuportável que a política apareceu pela primeira vez. Povos antigos, espalhados por territórios instáveis, enfrentavam fome, invasões, disputas internas e decisões urgentes que precisavam ser tomadas por alguém. Sem liderança, uma comunidade simplesmente desmoronava. Com liderança demais, ela se fragmentava. O governo nasceu dessa tensão entre necessidade e medo. À medida que grupos cresciam, os problemas cresciam junto. As decisões que antes podiam ser resolvidas por consenso passaram a exigir alguém que representasse a voz coletiva. A autoridade não era um símbolo de poder, mas um instrumento de sobrevivência. Quando um ataque externo ameaçava o território, quando a escassez dividia famílias, quando conflitos internos colocavam a comunidade em risco, era essa liderança central que restaurava ordem e direção. O governo surgiu porque, sem ele, a vida era caótica demais para continuar existindo. Quando entendemos essa origem crua, percebemos que os tipos de governo que conhecemos hoje, monarquias, repúblicas, democracias, ditaduras e modelos híbridos, são apenas versões sofisticadas de respostas muito antigas. Todas elas nasceram de uma mesma inquietação: como impedir que o caos vença? Cada cultura encontrou seu próprio caminho, cada sociedade moldou sua forma de organizar poder, e cada época carregou suas marcas na criação desses sistemas. A política moderna é apenas a ponta visível de um processo profundamente humano, nascido do medo, da urgência e da necessidade de sobreviver juntos. E essa jornada nos leva à primeira grande resposta da humanidade: entregar a liderança a uma única autoridade capaz de decidir rápido o suficiente para evitar o colapso. Quando as primeiras sociedades começaram a se expandir, surgiram desafios que nenhum grupo conseguia resolver de forma coletiva e espontânea. A caça exigia coordenação, a defesa do território exigia estratégia, a escassez exigia decisões rápidas sobre como distribuir recursos. E diante desses cenários, uma percepção antiga se tornou inevitável. Alguém precisava decidir. É desse impulso que nascem as primeiras formas de autoridade centralizada, muito antes de qualquer conceito formal de monarquia. Não era poder pelo poder, era sobrevivência organizada. A figura do líder se consolidou porque a ausência de comando significava risco constante. Sem alguém para definir prioridades, uma comunidade se fragmentava em disputas internas. Sem alguém para impor regras mínimas, ninguém tinha garantia de segurança. E sem alguém capaz de agir com rapidez, qualquer ameaça externa se tornava fatal. As primeiras sociedades perceberam que delegar autoridade não era submissão, mas uma estratégia coletiva para enfrentar um mundo que era implacável. O nascimento do governo centralizado foi um salto necessário para a continuidade da vida em grupo. Com o tempo, essa liderança deixou de ser apenas funcional e passou a ser simbólica. A autoridade ganhou legitimidade ao se associar a tradições, crenças e rituais. Líderes foram vistos como escolhidos pelos deuses, como guardiões da ordem, como representantes da força da comunidade. Esse processo deu origem às primeiras monarquias, sistemas em que a estabilidade dependia da figura única que concentrava decisões e representava a continuidade. A centralização do poder oferecia algo que nenhuma outra estrutura da época conseguia garantir: previsibilidade. Mas essa solução, que parece simples, abriu novas perguntas. Se uma autoridade única traz ordem, o que acontece quando ela erra? E quando abusa do poder? A busca pela resposta a essas questões levou as sociedades a questionarem o modelo centralizado e a imaginarem formas alternativas de liderança. Esse movimento iniciaria a próxima grande transformação no modo como os humanos organizavam o poder, e é exatamente isso que exploraremos a seguir. Com o crescimento das cidades, o avanço do comércio e o surgimento de grupos sociais cada vez mais diversos, a autoridade única começou a enfrentar um problema inédito. Já não era capaz de representar todos os interesses. Comerciantes queriam liberdade para negociar.
Agricultores exigiam proteção contra abusos. Soldados pediam reconhecimento. Intelectuais começavam a questionar tradições que antes eram intocáveis. A figura central do poder, antes vista como indispensável, passou a ser percebida como limitada diante da complexidade crescente da sociedade. Essa mudança não aconteceu de forma tranquila. Ela nasceu de tensões reais. Guerras internas, disputas por território, crises econômicas e injustiças sistêmicas fizeram surgir a pergunta que transformaria a política para sempre: por que apenas uma pessoa decide por todos? Foi nesse clima que assembleias, conselhos e formas primárias de representação surgiram. Não eram democracias como conhecemos, mas ensaios iniciais de participação coletiva. A autoridade começou a se dividir e o poder passou a circular por mais mãos. Repúblicas antigas, como as de Roma e Atenas, emergiram desse choque entre centralização e compartilhamento. A ideia de que cidadãos podiam ter voz na condução do Estado não apareceu por idealismo, mas por necessidade. Sociedades complexas exigiam decisões complexas, e uma única liderança já não era suficiente. A virada cultural não destruiu a monarquia, mas mostrou que o poder podia assumir diferentes formas, e, sobretudo, que o povo não precisava ser apenas governado. Podia governar junto. Esse questionamento plantou a semente de algo que mudaria o mundo em escala global. A noção de que o poder precisa de justificativa. Já não bastava ocupar o trono, era preciso convencer. Precisava existir legitimidade, regras e algum grau de participação. Era a primeira vez que a humanidade se perguntava não apenas quem deveria mandar, mas por que alguém deveria mandar. E essa pergunta abriu caminho para um período revolucionário na história. O tempo em que ideias começaram a moldar governos com mais força do que espadas. E é essa revolução intelectual que exploraremos na próxima parte. À medida que sociedades cresciam e suas tensões se multiplicavam, algo novo começou a acontecer. Pensadores, juristas e filósofos passaram a analisar o poder não como tradição, mas como construção humana. Eles questionaram quem deveria governar, por que alguém deveria ter autoridade e qual era o limite aceitável entre liberdade e ordem. Pela primeira vez, o governo deixou de ser apenas uma resposta prática ao caos e se tornou um objeto de reflexão profunda. E essas reflexões transformaram o mundo. Ideias como soberania popular, direitos naturais, separação de poderes e contrato social emergiram como forças que desafiavam séculos de autoridade absoluta. Pensadores como Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau apontaram caminhos para governos que não dependiam de linhagem ou força, mas de legitimidade racional. O poder passou a ser visto como algo que deveria servir ao coletivo, não apenas controlá-lo. E essa lógica inaugurou um novo horizonte: o governo como acordo entre governantes e governados. Essas ideias não ficaram restritas a livros. Elas incendiaram revoluções. Povos inteiros começaram a exigir que a autoridade se justificasse. Que direitos fossem reconhecidos. Que o Estado tivesse limites claros. A noção de liberdade deixou de ser privilégio e passou a ser reivindicação. O que antes era exercício de força passou a ser visto como violação de princípios fundamentais. Governos começaram a ser avaliados por sua capacidade de proteger, promover e equilibrar direitos. A partir desse período, o mundo deixou de aceitar que o poder fosse inquestionável. Democracias, repúblicas modernas e sistemas constitucionais surgiram como respostas práticas a essas novas ideias. Ao mesmo tempo, regimes autoritários se adaptaram, tentando conciliar controle político com discursos de legitimidade. O século das ideias moldou a arquitetura política que conhecemos hoje. Ele mostrou que o poder não é apenas uma estrutura funcional, mas também uma construção moral. Esse choque entre teoria e realidade não ficou apenas no papel. Ele encontrou seu campo de teste nos maiores conflitos da história. E foi nos períodos de guerra, ruptura e instabilidade que novos tipos de governo nasceram de forma acelerada. É esse cenário turbulento que exploraremos a seguir. Quando ideias revolucionárias encontraram o campo instável das grandes guerras, o mundo político entrou em uma fase de mutação acelerada.
Impérios que pareciam indestrutíveis desabaram em poucos anos. Monarquias antigas colapsaram diante de pressões internas e externas. Estados inteiros se fragmentaram, enquanto outros se reconstruíam a partir de ruínas. Foi nesse cenário de choque que muitos dos sistemas de governo modernos surgiram, não como projetos teóricos, mas como respostas urgentes a realidades violentas. Guerras civis revelaram falhas ocultas em monarquias tradicionais. Revoluções derrubaram estruturas que já não davam conta das demandas sociais. Conflitos entre nações expuseram fragilidades administrativas que tornaram inevitável a criação de novos modelos. Democracias nasceram quando a população exigiu participação real após décadas de opressão. Ditaduras emergiram quando, diante do caos, grupos armados ou partidos autoritários se apresentaram como salvadores. Estados totalitários surgiram em contextos de medo profundo, prometendo ordem absoluta em troca de obediência total. Essas transformações não foram planejadas, foram forçadas. Quando o mundo estava em ruínas, cada sociedade buscou a forma de governo que parecia mais capaz de restaurar estabilidade. Em alguns lugares, a população acreditou que dividir o poder era a única forma de evitar abusos. Em outros, acreditou que concentrá-lo era a única forma de sobreviver. A história política moderna é, em grande parte, a história de como comunidades inteiras reagiram ao trauma, à escassez e ao medo. Ao mesmo tempo, esse período mostrou um padrão que atravessa séculos. Governos surgem e desaparecem conforme são capazes, ou incapazes, de responder às crises de seu tempo. Não existe sistema eterno. Não existe forma de governo perfeita. O que existe é a adaptação, e essa adaptação é sempre testada em momentos de ruptura. Essas lições deixaram marcas profundas e prepararam terreno para o século seguinte, um dos períodos mais experimentais da política mundial. Um século em que governos tentaram combinar ideias antigas com necessidades modernas, criando modelos inéditos. É esse laboratório político global que veremos no próximo trecho. O século XX abriu um laboratório político sem precedentes. Depois de guerras devastadoras, crises econômicas profundas e transformações sociais aceleradas, o mundo percebeu que nenhum modelo tradicional era capaz de responder sozinho aos desafios de uma sociedade moderna. Foi então que sistemas híbridos, adaptações criativas e novas formas de organização do poder começaram a surgir em ritmo acelerado. Não se tratava apenas de escolher entre monarquia ou república, democracia ou ditadura. Tratava-se de reinventar o próprio significado de governar. Democracias liberais se consolidaram ao combinar participação popular com instituições capazes de limitar excessos. Estados de bem-estar social surgiram como resposta às desigualdades geradas pela industrialização, propondo uma atuação mais forte do Estado, sem abandonar a liberdade econômica. Regimes autoritários, por sua vez, modernizaram suas estruturas, buscando controle total com aparência de estabilidade. E sistemas parlamentaristas e presidencialistas se espalharam conforme países decidiam como equilibrar liderança executiva e representação legislativa. Ao mesmo tempo, novas realidades globais exigiram adaptações inéditas. Descolonizações deram origem a governos que precisaram criar identidade política a partir do zero. Economias em reconstrução experimentaram diferentes graus de intervenção estatal. Sociedades profundamente divididas testaram arranjos que conciliavam grupos rivais sob uma mesma estrutura. O século XX tornou-se uma vitrine de tentativas, erros, acertos e reinvenções. Cada país moldando seu sistema conforme suas tensões internas e seus objetivos estratégicos. Essa fase deixou claro que governos não são molduras fixas, mas organismos que se ajustam ao contexto histórico. Ideias antigas ganharam novos formatos. Práticas tradicionais foram combinadas a mecanismos modernos. O resultado foi uma diversidade de sistemas que, embora compartilhem nomes semelhantes, funcionam de maneiras profundamente diferentes. Uma democracia parlamentarista e uma democracia presidencialista não apenas operam com estruturas distintas, mas respondem a emoções e necessidades específicas de cada sociedade. E essa multiplicidade nos leva a uma compreensão fundamental.
Não existe um melhor tipo de governo universal. O que existe é uma relação íntima entre cultura, história, conflitos e o modelo político que emerge deles. É essa verdade e suas consequências que exploraremos a seguir. Quando observamos o mundo atual, vemos democracias consolidadas convivendo com regimes autoritários, monarquias parlamentares, repúblicas presidencialistas, estados híbridos e modelos que não se encaixam em nenhuma categoria tradicional. Essa diversidade não é acidente. Ela reflete a combinação singular de cada sociedade, sua cultura, suas crises, seus medos, seus valores, seus conflitos internos e suas expectativas sobre o futuro. Governos não surgem de manuais. Eles são moldados pelo terreno emocional e histórico de cada povo. Em sociedades que enfrentaram divisões profundas, surgiram modelos que priorizam estabilidade e controle. Em sociedades que valorizaram liberdade individual acima de tudo, surgiram governos com limites rígidos ao poder central. Em regiões com forte tradição comunitária, nasceram sistemas baseados em participação coletiva. Cada tipo de governo é, no fundo, uma resposta a uma pergunta silenciosa: o que essa sociedade precisa para sobreviver, prosperar e manter coesão? E a resposta muda conforme as circunstâncias mudam. Isso explica por que sistemas políticos semelhantes podem funcionar de maneiras tão diferentes. Uma república presidencialista pode apresentar estabilidade em um país e instabilidade em outro. Uma monarquia parlamentar pode ser símbolo de tradição em um contexto e de modernização em outro. Uma democracia pode florescer onde há cultura de diálogo e entrar em colapso onde há fragmentação extrema. Governos não são máquinas, são reflexos vivos do comportamento humano. Essa diversidade revela uma verdade desconfortável. Não existe solução universal. Um modelo eficiente em determinado lugar pode fracassar completamente em outro. E nenhum sistema, por melhor que seja, está protegido do desgaste do tempo. Quando uma forma de governo deixa de responder às necessidades de sua sociedade, ela é pressionada a mudar, seja lentamente, por reformas, seja abruptamente, por crises. Essa compreensão nos prepara para o passo seguinte: enxergar o governo não apenas como estrutura, mas como espelho. Um espelho que revela aquilo que uma sociedade teme, valoriza e acredita. E é exatamente essa dimensão humana e simbólica que exploraremos agora. Quando observamos qualquer tipo de governo com atenção, percebemos que ele não é feito apenas de instituições, leis e estruturas formais. Ele é feito de expectativas humanas. Cada sistema político carrega dentro de si uma visão sobre quem somos, como convivemos e o que consideramos essencial para viver em sociedade. Governos não são criados por abstração. Eles nascem das tensões fundamentais que moldam o comportamento humano: o desejo por ordem e o impulso pela liberdade, o medo do caos e a necessidade de autonomia, a busca por estabilidade e a exigência de mudança. Um governo autoritário revela uma sociedade que, em algum momento, priorizou segurança absoluta acima da liberdade, muitas vezes após traumas profundos. Uma democracia forte revela uma cultura que acredita na capacidade das pessoas de decidir coletivamente. Uma monarquia parlamentar traduz a importância da continuidade simbólica para sua população. Cada sistema expressa uma resposta emocional às incertezas da vida em grupo. Por isso, a política nunca é apenas racional. Ela é profundamente afetiva. Quando entendemos essa dimensão, percebemos que discutir tipos de governo é discutir nossas próprias contradições. Muitas vezes desejamos liberdade total, mas exigimos proteção constante. Queremos mudança rápida, mas tememos instabilidade. Defendemos responsabilidade individual, mas exigimos soluções coletivas. Essas tensões internas são transportadas para as estruturas políticas, que tentam organizá-las de maneira minimamente funcional. Cada modelo de governo é, portanto, uma tentativa de harmonizar forças conflitantes que vivem dentro de nós mesmos. E esse é o ponto final dessa jornada. Compreender que governos não surgiram apenas de crises, guerras ou ideias filosóficas. Eles surgiram porque o ser humano é complexo demais para viver sem organização e instintivo demais para aceitar qualquer forma de controle sem questionamento.
O governo é o resultado desse equilíbrio delicado. Ele é, ao mesmo tempo, criação e espelho. Ele molda a sociedade e é moldado por ela. E enquanto existirem grupos humanos tentando sobreviver juntos, novas formas de governo continuarão surgindo, evoluindo e desaparecendo conforme respondem, ou falham em responder às emoções, expectativas e desafios de seu tempo.